Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Mexicana. Bora para a aula? Antes de começar a aula, você já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Para você que ainda não conhece, eu lancei na semana passada o site do canal profanelise.com.br. Lá no site você tem informações sobre o canal, você tem conteúdos exclusivos e você também tem um link onde você pode apoiar o projeto do canal no site do Apoia-se. Além disso, se você fizer um cadastro lá no site do canal, você recebe um link exclusivo para um canal lá no Telegram, onde eu vou enviando mensagens, conteúdos e conversando com vocês. Mas vamos lá, vamos para a aula. Falar sobre a Revolução Mexicana é falar sobre um período de uma década aí de processos de mudanças. Então, a Revolução Mexicana ela se estende entre 1910 até 1920 e ela é a primeira revolução social do século XX, para vocês verem a importância dela. Participando aí da Revolução Mexicana, do processo revolucionário, nós tínhamos várias camadas da sociedade mexicana, como intelectuais, trabalhadores urbanos, a classe média, mas a maioria da população que participa, desse processo são os camponeses. Afinal, eles constituíam 80% da população mexicana. Esses camponeses eram compostos de indígenas e dos chamados mestiços. Para vocês terem uma ideia da importância da Revolução Mexicana, eu vou ler um trechinho aqui de uma historiadora falando sobre esse período. Ela diz assim: a Revolução Mexicana constituiu um momento dos mais marcantes da história do século XX, tanto quanto a Revolução Russa. Representou o auge de contradições acumuladas ao longo de séculos de uma história de invasões e de recalcamento de povos e classes pelo domínio espanhol, católico, francês e estadunidense. Também expressou uma história de domínio dos fazendeiros, do capital urbano e do capital estrangeiro, e de submissão indígena, camponesa, operária e, por que não dizer, de submissão nacional. O povo mexicano iniciou o século XX destruindo algumas bases do sistema político que vinha sobrevivendo desde 1519. Então vocês têm uma noção aí da importância que foi esse processo. Mas antes de começar a falar sobre ele, é sempre interessante a gente entender o contexto. Então, o que está acontecendo no contexto político, social mexicano antes do processo revolucionário. Iniciando aí o século XX, nós temos o governo do Porfírio Díaz. Esse governante, ele estava no poder desde 1876 no México, ele permanece no poder com reeleições sucessivas. Muitas dessas eleições tiveram um processo de eleição com fraudes, com ameaças, com violência, e dessa forma o Porfírio Díaz permanece aí no poder num longo período de tempo. As estratégias para se manter no poder, do Porfírio Díaz foram basicamente subjugar os caudilhos, que eram as lideranças locais mexicanas. Ele também consegue o apoio do exército mexicano e também constantemente pede ali empréstimos aos bancos ingleses para conseguir manter e fazer o seu projeto de modernização do México. Esse processo de modernização basicamente se constituía em ampliação da malha ferroviária e da malha portuária também, de trazer a energia elétrica para os locais do país, de modernizar os bancos, enfim. Tudo isso era muito feito a partir do capital estrangeiro, a partir do capital inglês. Competindo com os ingleses, nós não podemos esquecer que também havia interesses dos Estados Unidos na América Latina e nos territórios da América Latina nesse contexto, certo? Então, o México era de bastante interesse para os Estados Unidos, já que haviam terras férteis para se plantar o algodão ali, também havia um interesse na extração de petróleo que tinha sido encontrado no Golfo Mexicano, no Golfo do México, há pouco tempo, fora a mão de obra barata, que poderia ser utilizada pelos estadunidenses. Então vocês percebem aí que nós tínhamos no governo do Porfírio Díaz essas relações muito fortes entre o capital estrangeiro, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos. Apesar dessa aparente estabilização econômica com a modernização feita pelo Porfírio Díaz, nós tínhamos aí um crescimento muito forte dos latifundiários, dos latifúndios e dos grandes proprietários de terra, e ao mesmo tempo, a população camponesa vivia
numa pobreza muito grande. Você tem aí como consequência dessa pobreza, dessa miséria, o analfabetismo, a falta de especialização no trabalho. Então havia, por um lado, essa modernização econômica, mas a questão social era muito forte ali, né? Essa questão social dos camponeses e da população que ficava à margem da sociedade. Dentro desse contexto também, que agrava a questão social, nós temos a transferência das terras indígenas para os latifundiários, para os grandes donos de terra, que o Porfírio Dias fazia. Não havia também uma preocupação dele com relação à regulamentação das leis trabalhistas, quando a gente pensa na extração de minérios que existiam também. E além de tudo, havia uma liberdade muito limitada aí de expressão, havia censura também contra aqueles que eram opositores ao governo dele. Em 1910, o Porfírio Dias continuava governando, parecia que o mandato dele não iria ter fim e a insatisfação com essa situação continuava e só aumentava dentro de várias camadas ali da sociedade. Então nós temos aí greves dentro do setor têxtil, mineradores também que protestam contra as suas condições de trabalho. Nós temos também aí setores, parte ali do exército que não estava satisfeita com o governo de Porfírio Dias, enfim, são várias camadas aí da sociedade que se mostram insatisfeitas até que Porfírio Dias então sai do poder em 1911. Essa derrubada de Porfírio Dias do poder, ela vai ser feita por todas essas camadas aí da sociedade que estão insatisfeitas, mas também nós temos até a elite agrária, parte da elite agrária, que não estava contente com essa permanência dele no poder. Dentro dessas lideranças que vão surgindo no meio dessas camadas sociais, nós temos aí um destaque que é o advogado Francisco Madero. O Madero vinha de uma família de muitas posses, de uma família muito rica do México. Ele era dono de fazendas, criava gado, trabalhava com a parte da mineração também, então era ali um líder das elites. Em 1911, o Madero vai negociar a renúncia do Porfírio Dias, que vai deixar a presidência, né, e vai se exilar. A burguesia aliada ao Francisco Madero acreditava que todos os problemas do México seriam solucionados se houvessem eleições livres de fraudes, se houvesse um Congresso independente, liberdade de expressão. Então, a mudança que Madero defendia era uma mudança mais relacionada à política e nada se falava sobre a questão social ou a questão de terras. Obviamente, como ele era um grande proprietário de terra, o Madero vai se recusar a distribuir as terras dos latifundiários para os camponeses. Então, os camponeses, as camadas sociais mais baixas, se sentindo traídos diante desse posicionamento de Madero, vão se organizar contrário a esse novo governo, né? E aí a gente tem o surgimento de guerrilhas camponesas que vão ser lideradas por Emiliano Zapata e por Pancho Villa, que vão aterrorizar aí basicamente os latifundiários, invadindo essas propriedades e depois distribuindo essas terras para a população camponesa. É interessante entender que o Emiliano Zapata e que o Pancho Villa faziam parte dessas lideranças camponesas, né? Eram parte dos camponeses, eram também guerrilheiros que defendiam então o uso das armas para essa distribuição de terras, e as terras que eram invadidas não eram só terras nacionais, mas também terras estrangeiras. Óbvio que houve uma repressão a esses movimentos de guerrilha pelo governo de Madero. Havia um militar que liderava a repressão aos camponeses, o Victoriano Huerta, e ele vai ali então perseguir esses movimentos de guerrilha. O Zapata então se refugia nas montanhas e lá ele vai liderar o movimento zapatista. É óbvio que esse movimento de guerrilha vai chamar a atenção do presidente Francisco Madero, que vai pedir para que um militar, o Victoriano Huerta, que comandava já a repressão aos camponeses anteriormente, persiga então esses guerrilheiros. O que acontece é que dentro desse contexto o Emiliano Zapata se refugia nas montanhas e de lá ele vai liderar então todo o movimento de guerrilha. Alguns meses depois desse autoexílio, né, o Zapata vai divulgar um plano chamado Plano de Ayala, onde ele defende a reforma agrária. A reforma agrária era a base desse plano, havia uma ideia de radicalização dessa distribuição de terras, inclusive o próprio lema do movimento ficou conhecido como Terra e Liberdade. Como eu disse, o Plano de Ayala ele tinha como
eixo central à reforma agrária e, nesse contexto, era proposto a nacionalização dos bens capitalistas e dos fazendeiros. Dentro desse plano, a gente também tem uma denúncia de Madeiro como traidor e a convocação dos trabalhadores do campo para governarem eles mesmos com armas na mão, sem obedecer ninguém. Bom, como eu disse para vocês no início dessa aula, o processo revolucionário mexicano não é rápido, Ele é bem intenso e ele dura longos anos. Então, dentro desse contexto de se colocar no poder, o Francisco Madero tem bastante dificuldade de governar, já que haviam vários interesses aí divergentes, inclusive interesses da própria elite mexicana que não concordava com as decisões de Madero. Essa classe dominante, essa elite mexicana, ela é também apoiada pela Embaixada dos Estados Unidos e tem como líder o general Huerta. Em 1913, esse general dá um golpe político em Madero, tirando ele do poder com o apoio financeiro dos Estados Unidos, e dias depois Francisco Madero é assassinado. Bom, mas a situação ela não acaba aqui, tá, pessoal? Porque alguns dos fazendeiros que tinham apoiado a deposição do Porfírio Dias, a colocada de Madero no poder, vão se colocar contra o general Huerta. E aí surge um novo líder, que é o Carranza, Esse novo líder, então, vai surgir e vai aparecer ali uma divisão em, vamos dizer assim, dois polos nesse contexto. Então, o México, aí o país vai ficar dividido. Parte do exército atendeu a convocação de Carranza e se junta aos chamados constitucionalistas, enquanto a outra parte apoia o golpe de Huerta. É a partir daí que a gente tem uma intensa guerra civil, uma sangrenta guerra civil entre esses dois polos, sem esquecer que essa guerra é muito alimentada também pela intervenção estadunidense. O resultado é que em 1914 Huerta é tirado do poder, é derrotado e no seu lugar a gente tem ali como a liderança o Carranza, que promete a partir de então fazer uma constituição para o país. Dentro desse contexto, a gente tem o Emiliano Zapata e o Pancho Villa aderindo a esse processo político do Carranza. Eles acreditavam que essa seria a melhor forma para se manter a revolução e para se fazer uma revolução social. Só que aos poucos, Pancho Villa e Zapata foram percebendo que essa não era bem a intenção, que a revolução que o Carranza queria estava mais ligada a uma questão política do que social. Ainda em 1914, Emiliano Zapata e Pancho Villa fizeram um manifesto contrário a qualquer mudança revolucionária por vias eleitoral. Ainda houve um encontro entre Pancho Villa, Zapata e Carranza, no qual Carranza foi expulso, e foi então que os dois líderes guerrilheiros entram na cidade do México, dando a entender que a luta revolucionária deveria continuar. É interessante, pessoal, a gente entender aí que nós temos aí um processo de revolução política e um processo de revolução social que era representado pelos guerrilheiros, pelo Pancho Villa e pelo Zapata. Então, ainda existia aí dois processos em conflito. Bom, mas como foi então o governo de Carranza, A gente tem essa situação complicada ainda de oposição, mas tomado o poder, ele faz então aquilo que ele prometeu, que é escrever a nova Constituição. Uma Constituição que era considerada reformista e liberal, considerada também uma das mais modernas naquele contexto, e ela é promulgada em 1917. Vou falar aqui para vocês algumas das mudanças que essa Constituição traz. A Constituição, ela garantia a reafirmação dos princípios do governo representativo, a divisão dos poderes e os direitos individuais. Além disso, garantia a expropriação de terras não cultivadas em favor dos ejidos, que são os camponeses, A separação entre a Igreja e o Estado, com forte limitação da atuação da Igreja, a consideração dos recursos do subsolo como propriedade da nação, concedendo ao Estado o pleno direito de explorá-los, a elaboração de uma legislação de proteção ao trabalhador, que assegurava a jornada de trabalho de 8 horas, a proibição do trabalho de crianças
e a indenização por tempo de serviço aos trabalhadores dispensados. Apesar dessas garantias da Constituição, ainda demorou um pouco, demorou um tempo para que elas fossem colocadas na prática. Isso também não acalmou os ânimos da guerrilha, então o Zapata e o Pancho Villa continuaram nesse processo, porque eles desejavam fazer a reforma agrária. E essa situação toda vai levar à morte de Zapata em 1919. O Zapata é assassinado, então vítima de uma traição, não é muito diferente do que acontece com o seu companheiro Pancho Villa, só que alguns anos depois, aí, em 1923. O destino do presidente Carranza também não é muito diferente, ele não consegue terminar o seu mandato. Nós temos aí um golpe militar que depõe Carranza do poder. Quando ele estava tentando fugir do país, ele é capturado e assassinado. A década de 20 é considerada aí a última fase do processo revolucionário mexicano. Isso vai acontecer de forma mais forte quando é fundado o Partido Nacional Revolucionário em 1928, que vai acalmar aí essas agitações entre a elite agrária e entre as guerrilhas, entre a população mais pobre que estava revoltada com a situação. Bom, pessoal, para vocês eu vou falar um pouquinho aqui sobre o governo de Lázaro Cárdenas, que vai governar aí entre 1934 e 1940. Por que eu vou falar desse governo, Foi ali uma tentativa durante esse período de colocar as ideias revolucionárias mexicanas em prática, principalmente quando a gente trata da questão da reforma agrária, da questão da terra. Temos aí outros assuntos que a gente podia falar a partir, depois, na verdade, desse governo, mas eu acho que aí ia sair um pouco da ideia desse vídeo e podia ficar um pouco confuso para vocês. Então eu vou adentrar agora no governo de Lázaro Cárdenas. Até então, nenhum outro governo tinha colocado na prática os anseios da população. Cárdenas vai começar com um plano de desenvolvimento onde ele coloca ali como princípio a intervenção do Estado na economia. Então, cabia ao Estado criar empresas, distribuir terras, incentivar a infraestrutura. Além disso, vai caber ao Estado nacionalizar as ferrovias, a malha ferroviária, que era basicamente toda estadunidense. Em 1938, o governo também nacionalizou a extração de petróleo, criando uma empresa chamada Pemex específica para fazer essa extração. Interessante também que Cárdenas estimulou a criação de confederações dos trabalhadores, inclusive cumprindo à risca as leis trabalhistas que tinham sido promulgadas lá em 1917. Bom, mas o grande destaque desse governo foi a distribuição de terras, foi a reforma agrária. Para vocês terem uma ideia, foram distribuídos 18 milhões de hectares a 750 mil camponeses. Interessante que essas terras deveriam ser de uso coletivo e essa distribuição efetiva foi o grande e único caso ali massivo de reforma agrária na América Latina. Cárdenas foi substituído pelo presidente Manuel Ávila Camacho, que diminuiu então essas reformas, muito por uma pressão da burguesia que considerava essas mudanças um excesso. Então a gente vai ter aí uma lentidão nessas reformas que se tornam um destaque na década de 30. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu sempre gosto de ler, responder vocês, ter o feedback aqui das aulas e até a próxima aula!